Resíduos da indústria são transformados em fertilizantes de ação lenta em laboratório do Instituto de Química da Unicamp. Qual a importância para o ambiente e para a economia da ação lenta dos fertilizantes? Para responder, é preciso entender uma parte do processo de produção agrícola, principalmente quando se fala em produção de alimentos em larga escala. O Brasil é um grande produtor agrícola, então o consumo de fertilizantes no Brasil é muito grande e para viabilizar a produção agrícola a gente está precisando cada vez mais de tecnologia. Alguns estudos do Ministério da Agricultura mostram que a área plantada vai crescer menos que a quantidade de alimentos que a gente vai produzir por hectare, por exemplo. Isso quer dizer que a gente está cada vez mais aplicando tecnologia no campo e com cada vez mais tecnologia a gente tem mais produtividade. O agrotóxico ou os agroquímicos, eles são muito focados na manutenção de pragas e doenças, para resolver problemas de pragas e doenças. São remédios, né? Enquanto o fertilizante ele é o alimento da planta. Então, quando a gente coloca fertilizante ali, é como se a gente estivesse alimentando a planta para que ela crescesse e que ela tivesse ali todos os nutrientes necessários para que ela se desenvolvesse. A maioria dos fertilizantes tem cálcio e fósforo em sua composição, que exigem o processo de extração de rochas fosfáticas. Quando esses nutrientes são transformados em fertilizantes e aplicados em grandes culturas, a maior parte fica no solo e não na planta. A Embrapa tem um estudo que mostra que mais de 50% do fósforo já aplicado nos solos brasileiros continuam no solo e não foram parar nas plantas, ou seja, tem uma eficiência de aplicação muito baixa. A gente tem um primeiro impacto que é o custo para o agricultor. Ele tem que comprar um fósforo que ele não vai colocar na planta, então acaba ficando um pouco mais caro. E além disso, a gente tem os impactos ambientais da mineração. Fósforo é material finito, a gente precisa minerar fósforo, rocha fosfática, para obter fósforo da natureza, então isso acaba que tem um impacto ambiental maior também. Buscando uma fonte de cálcio e fósforo com menor impacto ambiental e com maior eficiência na aplicação, um estudo do Grupo de Pesquisa em Peneiras Moleculares, Micro e Mesoporosas do Instituto de Química chegou aos resíduos industriais. O fósforo é um resíduo de várias indústrias, mas ele vem na maior parte do tempo, na forma dissolvida. Então é um resíduo que vai sair como um efluente e precisa ser tratado. Então, a remoção do fósforo para fazer o fertilizante é interessante no sentido de que pode ajudar no tratamento final que a indústria tem que dar aos seus efluentes antes de disponibilizá-los em um rio, por exemplo. A minha pesquisa, a gente aproveita resíduos da indústria, que são ricos em cálcio, às vezes alumínio, para sintetizar um material lamelar capaz de liberar fósforo lentamente. Esse material funciona como se ele fosse, como se fossem as páginas de um livro, onde no meio das páginas a gente pode guardar o fertilizante. E aí, quando esse fertilizante é colocado no solo, ele vai liberando lentamente, disponibilizando para a planta. Os íons cálcio que ainda sobraram da síntese dela, eu utilizo para também fazer um outro fertilizante fosfatado. Só é uma reação um pouco diferente e cria um produto um pouco diferente, mas ambos vão ser fertilizantes de liberação lenta de fosfato. Nesta imagem, dá para perceber a diferença entre o produto comercial de ação rápida, que se dissolve em água, e o fertilizante de liberação lenta, que gera esse aspecto leitoso, leva mais tempo para ser dissolvido e libera os nutrientes lentamente para a planta por meio da água da chuva ou da irrigação. As plantas, elas absorvem isso mais lentamente, né? Então tem um efeito mais prolongado desse fertilizante nas plantas, e isso é exatamente o efeito que a gente estava buscando, que era não competir com o solo, né, e ter esse fósforo mais disponível para elas. O resultado da liberação lenta do fertilizante pode ser comprovado também fora do laboratório. Nesta estufa, a engenheira agrônoma da empresa que é parceira na pesquisa avalia o desenvolvimento das plantas comparando os produtos de ação lenta com os de ação rápida. Nós conseguimos comprovar a eficiência agronômica dele, de que ele consegue fornecer esse nutriente no início do ciclo, na época que a planta mais precisa dele. Eu ainda não tenho ele todo dissolvido nos vasos que eu apliquei, e nos vasos que eu apliquei o comercial totalmente solúvel, a gente já não vê mais efeito residual desse fertilizante, ele já foi totalmente solubilizado. O que ainda falta saber é por quanto tempo o produto continua liberando o fósforo necessário para o ciclo de produção da planta, sem aumentar a aplicação do fertilizante. À medida que a planta vai sendo irrigada, vai tendo disponibilidade de água para ser dissolvido,
é que esse fertilizante vai liberando esse nutriente para a planta. Então, quanto tempo vou demorar para dissolver todo esse fertilizante que eu apliquei? É isso que falta responder com esse ensaio.